Então você já está sabendo que nós vamos comprar um computador novo, já deixa Deus usar. O que já? Olha que coisa linda. Queridos, diz assim a palavra do Senhor. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pai, nós louvamos o seu nome. Rendemos a Ti a adoração. Cesse agora todo mover da alma humana e que tão somente o Teu Espírito fale conosco. Semana passada nós falamos sobre carregarmos o escudo da fé, com o qual nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé é aquele que nós abraçamos e através do objeto da fé nós conseguimos apagar os dardos, as flechas que o inimigo tem lançado contra as nossas casas e famílias, principalmente contra os nossos filhos. Nós vivemos em uma geração, me perdoe, eu não estou falando de você, mas nós vivemos em uma geração analfabeta, biblicamente falando. Uma geração que aprendeu versículos para usar como subterfúgio para algumas coisas, inclusive para a heresia. Nós vivemos em uma geração que criou um modelo de igreja, como eu falei domingo passado, que infelizmente está atraindo muitos emocionados que vivem da dopamina e não têm transformação de vida. Não estou falando contra termos projeção e etc., e sermos uma igreja com melhores condições para servir os seus membros, não é isso. Isso faz parte. Salomão, quando constrói o templo, constrói com toda a excelência. Eu estou dizendo que nós estamos substituindo a transformação que só pode acontecer na vida do ser humano através da palavra, pelo emocionalismo. Falei pela manhã que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós não paramos para olhar esse versículo da forma que nós podemos extrair dele lições. Quando ele diz eu sou o caminho, ele está dizendo existe um caminho. Qual é o caminho? Jesus. O que é o caminho, o viés que Jesus me apresenta? Nos meus negócios, o que eu vou fazer? O caminho que Jesus me ensinou. No meu casamento, nisso, naquilo, o que Jesus está me ensinando, esse é o caminho. Por quê? Se eu sou o caminho que me leva a uma verdade, a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu vou pelo caminho chamado Jesus e me encontro com a verdade. E ao me encontrar com a verdade, que é a palavra de Deus e nada além disso, Ele vai trazer para mim libertação. E eu disse que muita gente está parando no meio do caminho, ficando somente no caminho de Jesus, mas não gostam de ser confrontados pela palavra. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo, dizendo que chegaria um tempo em que muitos não suportariam a sã doutrina. E por não suportar a sã doutrina, iriam eleger mestres para si, que fariam cócegas aos seus ouvidos. E eu temo que esse tempo chegou para a igreja brasileira, assim como chegou há alguns anos na igreja americana. E eu não estou falando sobre crescimento, porque crescimento é resultado de boa qualidade. Eu não sou daquele que diz, nós queremos ter qualidade e não quantidade. Isso é papo furado, porque quando você tem qualidade, logo você terá quantidade. Isso é fato. O meu problema é sobre qual alicerce nós estamos construindo e balizando a nossa vida cristã. Pensando desta forma e olhando para tudo isso, nós terminamos o culto da semana passada falando realmente o que nós precisamos fazer para abraçar o escudo da fé. Dando continuidade, eu quero falar de família, mas eu também gostaria de falar da minha vida em particular, da sua vida em particular, quando eu, neste mundo, estou cercado por setas e dardos inflamados que procuram atingir a minha mente. Nós vivemos, irmãos,
perdoe se essa informação vai te chocar. O acréscimo do suicídio nesta nação, que a cada 11 minutos uma pessoa tira a vida nesta nação. No tempo que nós estamos aqui neste culto, muitas pessoas estarão tirando as suas próprias vidas. Nós somos a geração mais adoecida emocionalmente, porque nós não aprendemos a responder os nãos da vida. Alguns aqui, como eu, fazem parte de uma geração em que, quando ouvíamos um não, quando perdíamos um emprego, algo dessa natureza, nós tomávamos uma posição de centralidade, buscávamos onde tínhamos errados, levantávamos a cabeça e corríamos atrás do que chamávamos de prejuízo. Eu venho de uma geração onde o fio do bigode ainda vale muito. Eu venho de uma geração em que nós não tínhamos tempo para que as opressões do dia a dia me levassem e desencadeassem um emocionalismo de vitimismo. Eu venho de uma geração que assistiu um desenho onde a raposinha ia lá e dizia: ó dia, ó céu, ó azar. Mas era eles, não eu. Essa semana, eu estava conversando com minha esposa e eu disse: aquele que conheceu um prato vazio, sabe de fato o valor de um prato cheio. Nós vivemos em uma geração que acha desculpa para todas as coisas e transicionam a culpa para tantas outras coisas, e pessoas não assumem as suas responsabilidades. Nós, essa geração que está indo embora, dos anos 70 para cima, temos uma grande responsabilidade enquanto há tempo, gerir emoção nos nossos filhos e netos, para que eles entendam que esse mundo aí fora está um caos, jaz no maligno, e que tem nos desafiado diariamente. Porque senão, daqui a um tempo, eu temo que professores, pastores e principalmente policiais não podem fazer mais nada, porque hoje já não vale mais o que é certo. Hoje, o que está valendo é os meus direitos. São os meus direitos. São os meus direitos. Os meus direitos. Mas ninguém diz: são os meus deveres. São os meus deveres. São os meus deveres. Partindo da primícia disso, todos nós estamos em uma guerra espiritual e precisamos nos revestir da armadura de Deus, sem a qual nós não conseguimos enfrentar o que está por vir nesse tempo. Hoje nós não podemos ter uma fala, às vezes, um pouco mais incisiva, que nós podemos nos tornar monstros na vida de pessoas quando nós só queríamos ajudá-las. Um médico hoje, para fazer uma cirurgia corretiva, uma cirurgia, às vezes, eletiva, é uma coisa, mas uma cirurgia de urgência, se ele não tiver uma autorização da família, logo depois de salvar aquela vida, ele pode perder o seu CRM. Porque vão dizer que ele não poderia ter operado, porque algumas religiões advogam dessa forma. Olhando para tudo isso, nós precisamos entender que existem setas e dardos que estão ferindo as nossas mentes diariamente. Eu não sei quais são os programas de televisão que você assiste. Eu não sei quais são os jornais que você vê. Mas eu sei que quando eu me sento à frente da televisão e me deparo com algumas notícias diariamente, é desanimador olhar para esse país e falar que esse país vai dar certo. Às vésperas de mais uma eleição, nós estamos discutindo se o Neymar tinha que ser convocado ou não. Pasmem vocês, mas essa é a discussão que está por toda a nação. E agora, se ele vai jogar ou se ele não vai jogar, se a culpa vai ser dele ou se não vai ser dele. Queridos irmãos, em nome de Jesus, me poupe. O bolso do Neymar está muito cheio, está muito lotado. E eu conheço a vida do senhor Júnior desde quando Batista em Praia Grande. E eu vou lhe dizer uma coisa: ganhando ou não ganhando a Copa, nós vamos continuar lutando no nosso dia a dia e eles com o bolso cheio. Boa sorte para nós.
somos apaixonados pelo futebol, torcemos para os nossos times. Está errado, pastor? Isso é idolatria? Não, não é. Embora torcer para o meu time ultimamente, está melhor nem torcer. Nem vou falar qual é o meu. É melhor não. Tem coisa que a gente não precisa revelar. Gostar de um esporte é errado? Não, não é errado. Errado é quando eu me torno alguém que sou influenciado pelos resultados que acontecem lá fora. Quando as pessoas se param, se degladiam e se matam por um time de futebol que, na verdade, não está nem aí para eles. Quando eu falo do futebol, o futebol é apenas um arquétipo, porque nós nos degladiamos quase que diariamente por coisas fúteis. Brigamos por nada. E tem gente matando e assassinando por causa de nada. As taxas do feminicídio que subiram nesta nação, porque a mídia está batendo em cima e é um viés político, cuidado com isso. Porque simplesmente não sabem ouvir não. Por que não sabem ouvir não? Porque no meu tempo casamento era para durar. Casamento agora é até quando dá certo. E sabe por que casamento não está durando, irmãos? Me desculpem. É porque os homens não estão fazendo o papel de homem dentro de casa. E as mulheres estão tendo que abraçar e fazer coisas que não são delas. E eu não estou dizendo que a mulher não pode estudar, não pode ser profissional, não pode até ganhar mais que o marido. Estou dizendo o papel do sacerdócio, como já foi pregado aqui. O enfraquecimento da figura masculina é talvez uma das maiores setas que o inimigo está lançando nesta geração. Homens fracos e frouxos, que não suportam a pressão de serem os sustentáculos das suas casas. Posto isso, e olhando para esse texto que diz que eu preciso colocar sobre a minha mente o capacete da salvação, eu preciso começar a entender por que o capacete tem que ser posto, ainda que pelos olhos da fé. Simples, porque o capacete era usado pelo soldado. Qual soldado? Soldado pretoriano. Quando Paulo está escrevendo a carta aos Efésios, ele está preso domiciliarmente em Roma. E ele está falando sobre as características de uma armadura, porque diante dele soldados se revezam de 6 em 6 horas para que ele não possa sair ou fugir. E ele tem o olhar fixo em um soldado na sua armadura, e ele começa a usar estes instrumentos que estão naquela armadura para poder dizer aos que estão na igreja de Éfeso: revistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam suportar todo o dia mal. Revistam-se de toda a armadura de Deus, para que você possa avançar, porque nós estamos em batalha espiritual. E quando ele diz isso no capítulo 6, no versículo 10 seguinte, ele da metade do capítulo 5 começa a falar justamente sobre família. E ele diz que a maior batalha, a maior guerra é na família. Irmãos, quando uma família é ferida na sua identidade, toda a sua geração e posteridade enfrenta problemas terríveis. E quando ele nos convida a isso, ele está dizendo: coloque o capacete, porque o capacete, ele vai proteger a nossa mente, ele vai proteger a nossa cabeça. O objetivo do soldado ao colocar o capacete era que durante uma batalha a sua cabeça não fosse atingida. E quando ele nos convida a colocar o capacete da salvação, é para que esses dardos, para que essas setas inflamadas da parte do maligno não alcance a nossa mente, nos enfraquecendo e nos fazendo desistir de situações que são situações às vezes pequenas. Não sei se vocês já assistiram um filme de um menino chamado do Extraordinário. Não sei se vocês assistiram esse filme. O menino tem um problema na face, de algumas dificuldades, e chega um momento que com os seus 10 anos de idade ele precisa então ir para a escola. A sua vergonha, sua dificuldade, porque tinha algumas situações no seu rosto, ele, para se proteger, coloca o capacete, e um capacete do Star Wars, e ele começa a ir. Mal sabe ele que aquele capacete não só não o protegeria, como causaria uma curiosidade maior, até que ele decidiu ser ele mesmo, e a coisa funcionou. Muitos de nós estão usando capacetes que não nos protegem, e é por isso que estamos sendo feridos na nossa estima
que estamos sendo feridos na nossa identidade e muitas vezes estamos sendo feridos também no nosso emocional. Por isso, colocar o capacete da salvação é entender que as mentiras do diabo acerca das nossas vidas não podem lograr êxito no nosso coração. E a maior mentira do diabo é dizer que eu e você não estamos salvos através de Jesus Cristo. À guisa de introdução, eu falei sobre igrejas que estão criando e disparando dopamina e que estão fazendo pessoas convencidas e não convertidas. Em Colossenses, a Bíblia diz assim: como recebestes, caminhai nele. Porque nós achamos que erguer a mão em uma apresentação, em um momento, em uma situação da igreja onde nós somos emocionados e até choramos, e quem chora é a alma, não é o espírito, porque as emoções estão no centro da alma. E nós achamos que então tá tudo bem, agora eu sou, né? E a gente sai daqui com só vitória, mas na segunda-feira, pela manhã, 6 horas da manhã, nós nos deparamos com a luta diária, lá na nossa casa, às vezes no próprio domingo, quando chegamos lá. É por isso que a nossa mente precisa ser blindada pelo capacete da salvação. Porque nós precisamos entender que uma vez salvo, sempre salvo, mas há uma prerrogativa que eu abro para que você possa entender. Salvo por quem? Salvo como e salvo para quê? Porque às vezes a gente pensa em salvação e o evangelho que fala da ruína, do fracasso e da miséria, que é andar fora da presença de Deus, não é bem aceito ao coração de pessoas, porque as pessoas querem que troque as fraldas de gente adulta na igreja que não amadureceu, que tem 50, mas age como se tivesse 15. Porque nós temos uma geração de imaturos dentro das nossas igrejas. E nós precisamos crescer em graça, em conhecimento e crescer na palavra de Deus. Irmãos, eu temo que algumas pessoas nas nossas igrejas, não estou dizendo desta igreja, não leem a Bíblia uma vez por dia, não gastam tempo na leitura bíblica, não gastam tempo na oração de fato. Eu temo isso. Eu temo que ler um capítulo da Escritura para alguns é um peso enorme. É uma grande dificuldade, porque não tem intimidade com a leitura bíblica de todos os dias, que é um convite do Senhor. Então, o inimigo se aproveita e fere a nossa identidade. Sabe como? Você não tem solução. Seu problema não vai ser resolvido. Você não vai conseguir nada. E etc, etc, etc. Eu quero lhe dar uma notícia. Ninguém está fora do alcance de Deus. Jesus pode mudar a história de qualquer pessoa. O problema é que, entre a fala do inimigo, através de pessoas e circunstâncias, logra mais êxito nos nossos corações do que a palavra de Deus. Por não conhecer as Escrituras Sagradas, o povo é levado cativo, porque lhe falta o conhecimento. Esaias 4,6 diz isso. Porque eu não sei a palavra, porque eu não estudo a palavra, porque eu não mergulho na palavra, eu não sei de fato quem eu sou. Aqui nós temos vários pais. E eu tenho certeza que todo pai aqui já teve um momento de tristeza com o filho. Se não teve, vai ter. Que tipo de tristeza, pastor? Uma hora você vai ter que chamar a atenção dos seus filhos para direcionar aquilo que é certo. Porque se você não fazer isso, você vai criar o filho para sua vergonha, a Bíblia diz. Qual é a diferença? A diferença é que mesmo o seu filho tirando uma nota baixa, que mesmo o seu filho tendo uma dificuldade, uma briga na escola ou algo dessa natureza, que mesmo o seu filho não correspondendo ou respondendo ao que você esperava, você não vai deixar ele passar fome, você não vai deixar ele sem tomar banho, você não vai deixar ele sem comprar roupa, ou sem isso ou sem aquilo, porque você é Pai. E quando nós não entendemos que somos filhos de Deus através de Jesus Cristo, nós achamos que Deus vai nos penalizar. Eu preciso ser perfeito. Irmão, vou te dar uma notícia, você não vai dar conta disso. Não sei se te falar, não tem jeito. Não tem jeito. Esses dias eu falei aqui na igreja, vocês estão diante de um pastor que é imperfeito, que erra, que comete falhas, de uma família pastoral que é imperfeita. Isso não é um cheque em branco para que nós vamos sair cometendo pecado à torta e à direita. Não, não é isso. Eu estou dizendo que na minha praxis de vida eu não sou perfeito e ponto final.
E quando eu tirar essa trave do meu olho, aí eu posso observar o cisco do olho do irmão, a Bíblia diz. E às vezes a gente está preocupado com o cisco do olho do irmão e se esconde atrás da trave do nosso olho. Ah, querido irmão, eu preciso te dar essa notícia, você não é qualquer coisa. Você é um filho de Deus nessa terra, um agente de salvação e de testemunho vivo, como Marcelo falou a respeito aqui da Isabela. Aonde eu estou, eu sou um pequeno Cristo. Jesus, andando no meio da multidão, um dia foi espremido de todos os lados. E ao ser espremidos de todos os lados, e ali aquela multidão apertando, alguém vem chamar para que ele pudesse ir até a sua casa, curar sua filha, mas no meio da multidão, daqueles que o apertavam, teve uma mulher que teve um sentimento diferente. E ao apertar Jesus, ela toca-lhe com fé na orla do seu manto, e dele a Bíblia diz que saiu virtude. A pergunta que eu lhe faço, quando eu sou apertado, espremido pela vida, o que é que está saindo de mim? Virtude? Ou eu sou assim no mudo? Ou eu me converti, mas o meu braço não? Ou eu sou assim mesmo, não levo o desaforo para casa, irmão, quero lhe dar o conselho, não leve mesmo, deixa o desaforo lá. Porque se eu sou um pequeno Cristo, ao ser espremido, precisa sair de mim virtude. Quando a seta do maligno vem dizer que o seu problema, que a sua dificuldade, que a salvação da sua casa não tem solução, você precisa saber que existem promessas bíblicas que referenciam as suas orações como orações que podem ser alcançadas por Deus e podem ter resposta favorável. Então eu e você precisamos acreditar a Deus aquilo que é de fato dele. Irmãos, escute, nós temos um problema com fé. Qual é o nosso problema com fé? Nós estamos com uma fé, nós vemos no culto, nós cantamos, etc. e tal. Firme nas promessas do meu Salvador, oh, glória. Aí chega ali uma notícia, uma seta, algo que vem para nos dar medo, tira tudo aquilo que foi pregado e cantado no culto, e nós então entramos em desespero, gera-se uma ansiedade nos nossos corações, e a nossa fé começa a ficar titubeando. Deixa eu te dar uma notícia, o Deus que nós servimos continua sentado no seu trono de glória. O Deus que nós servimos não deixou de ter poder. O Deus que nós servimos continua sendo o dono das nossas vidas. Basta o sopro das suas narinas para o mar se abrir. Deixa eu te dar uma notícia, o Deus que você serve não é manco. O Deus que você serve não dorme. O Deus que você serve não está olhando para a circunstância da vida. Ele continua sendo Pai. Ele continua sendo poderoso, o grande El Shaddai. Ele continua cuidando de nós. Ele continua nos dando livramento. Ele continua nos dando o bem-querer todos os dias das nossas vidas, porque Ele é o dono do mundo, o soberano e o Deus todo-poderoso. É esse Deus que nós temos servido. E a seta do maligno vai dizer que você não serve para nada. Vai dizer que os erros que você cometeu não vão fazer você se realizar, que o momento de fraqueza, que o momento em que você escute, você não é o momento ruim que você está vivendo. Você não é um momento de erro. Você não é um momento que não deu certo. Você não é um momento da falência, o momento do seu pecado, você não é esse momento. Esse momento foi um erro de alvo. Você é uma essência de filho de Deus que pode se arrepender e através do sangue de Jesus pode ter perdão dos seus pecados e pode recomeçar, porque Deus é Deus de recomeços. Deus é Deus de segundas oportunidades, de segundas chances. É Ele quem levanta o caído, o pobre do montouro e o coloca para sentar com os nobres da terra. Esse é o Deus que nós temos servido. A sua família, imperfeita como a minha, não é um caos. Ela está passando por um momento, mas se os dardos forem dissipados através do capacete da salvação, nós vamos entender que existe promessa de Deus para as nossas histórias de vida. O problema é que os nossos olhos estão postos no monte, e não além do monte, da onde vem o nosso socorro. Irmãos, nesta noite, você precisa entender que eu e você servimos a um Deus que é poderoso. Isso não é mantra de teologia coach, não. Eles só se aproveitam disso. Não, isso é palavra de Deus. O problema é que nós julgamos as pessoas o tempo todo e nos subjulgamos.
O problema é que nós olhamos para nós segundo os nossos erros. Claro que, abre-se um parênteses, um erro cometido uma vez é um erro. O erro cometido 2 vezes pode ser um equívoco. Mas um erro cometido mais de 3 vezes é caráter. Aí precisa de mudança, precisa de confronto, precisa de dedo na ferida, precisa de transformação. Aí nós precisamos de que se queixa, pois o homem, queixe-se, pois, os seus próprios pecados e mudança. A gente também não pode ficar romantizando. Ah, não, é assim mesmo. Ah, não, é assim mesmo. Irmão, não é assim mesmo. É sim, sim, não, não, que procede além disso, provém do maligno. Agora, nós não podemos deixar de entender, Romanos capítulo 8, versículo 1 diz, aqueles que estão em Cristo, para eles o que acontece? Não existe mais nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se eu e você estamos em Cristo, se o nosso viver é Cristo, não tem condenação. Tem sim arrependimento dos erros que nós vamos cometer. Como assim, pastor? Se a gente está em Cristo, a gente vai errar. Bem-vindo ao time, irmão. Qual que é? Ou você está achando que nós vamos sair, ninguém aqui vai cometer erros? E eu já disse aqui, se você parar com alguém que é muito santo, que não comete erro nenhum, corre desse hipócrita, porque não tem. Porque a minha Bíblia diz que não existe um justo sequer sobre a terra que não peque, que não cometa erros. A minha Bíblia diz que todos pecamos e estamos carentes da glória de Deus. E a Bíblia diz que para esses que pecaram, existe um sangue vertido na cruz do Calvário para nos perdoar e nos fazer reconstruir a nossa história de vida. Escute, a oportunidade para aquele da sua casa, da sua família, ou mesmo para mim e para você, mesmo a despeito de falhas, de erro que nós temos, nós só precisamos identificar, é um erro de alvo ou é uma situação de caráter. Se é de caráter, eu preciso, desculpe a expressão, cair a ficha e mudar a minha história. Agora, se é um erro, eu não sou o erro que eu cometi. Irmãos, eu tenho 25 anos nesse negócio, completo agora dia 31 de outubro. Eu já me deparei com homens e mulheres. Eu já me deparei com adultérios, eu já me deparei com gente querendo se matar, eu já me deparei com gente querendo matar os outros, eu já me deparei com tanta coisa, vocês não têm noção. A única coisa que eu não me deparei foi com vidas que não foram reconstruídas quando deram a Deus a oportunidade, se arrependeram, voltaram ao caminho e recomeçaram de novo. Eu vi Deus reconstruindo histórias dia a dia nos meus 25 anos de ministério. Esse é o Deus que eu sirvo. Você não pode receber um dardo inflamado do maligno na sua mente, dizendo que você não é, que você não pode, ou que você não vai alcançar aquilo que Deus tem para você. Pastor, mas foi um pastor que disse isso. Ore por ele, libere o perdão e corte a rua quando você vê esse cara. Não, mas ele era uma autoridade espiritual. Hoje eu sou sua autoridade espiritual e eu estou dizendo para você que essa sentença de maldição imposta por líder religioso contra você está quebrada em nome de Jesus. A gente fica com medo. Ai, porque o fulano da macumba lá, ai, será que eu briguei com ele? Aí ele vai fazer uma macumba. Ô, irmão, eu tenho a boa cumba para você aqui. Eu tenho a boa notícia. Eu tenho uma boas novas. Irmão, eu venho dar um bando, eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que é feito lá dentro. A boa cumba foi boa. Essa, não sei de onde eu tirei isso, irmão. Desculpa aí, saiu. Mas eu sei de uma coisa. De que várias vezes nós nos deparamos com Exu Caveira, que eu interpretava dizendo, ali nós não podemos mexer. E quando você ia ver, era um crente. Ah, meu irmão, você não sabe o poder do sangue de Jesus sobre a sua cabeça. Você não sabe o tamanho do sangue, da proteção de Jesus sobre você, irmão. A gente precisa cair a ficha de quem nós somos em Deus. A Bíblia diz que através do capacete da salvação, nós podemos apagar os dardos que vão atingir a nossa mente tentando nos enfraquecer. Mas o versículo não termina no dardo. O versículo termina na espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Todos os outros apetrechos são apetrechos de defesa. Mas a espada, além de ser um instrumento de defesa, é também um instrumento de ataque. O ataque contra o inimigo é através da palavra. Domingo passado, eu trouxe à sua mente a recordação de Mateus capítulo 4, quando Jesus, depois de 40 dias, no deserto, teve fome e o diabo se apresenta para o tentar. Se tu és mesmo filho de Deus, fala para essas pedras virarem comida. Afinal de contas, você tem esse poder.
Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Olha, se você é mesmo filho de Deus, pula daqui. Porque a Bíblia diz, no Salmo 91, ele só não citou o Salmo 91, não tinha Septuaginta ainda, né? Porque a Bíblia diz que aos seus anjos te dará ordem para te guardar em todos os seus caminhos. Pois é, mas também está escrito que nós não devemos tentar o Senhor, o nosso Deus. Então vem cá, deixa eu te levar num lugar aí, vamos lá. No pináculo ele mostrou todos os reinos da terra e diz, olha, se prostrares me adorares, eu te darei tudo isso. Jesus falou, pois é, também está escrito, somente ao Senhor teu Deus dará culto e prestará adoração. Querido irmão, a palavra de Deus é a espada que nos dá o aval para o ataque. Não vai dar certo? Vai dar certo em nome de Jesus. Você é um fraco? Sou mais do que vencedor no nome de Jesus. Você não vai suportar essa luta? Posso suportar tudo através de Jesus Cristo, Filho. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Por isso que não ler a palavra de Deus é um problema sério. Por isso que não meditar na palavra de Deus é um problema sério. Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nós podemos ouvir a palavra de Deus cantada, nós podemos ouvir a palavra de Deus. Irmãos, tem hoje como você ouvir dirigindo, ouvindo a Bíblia. Eu gosto de fazer isso. O problema é que nós não estamos íntimos com a Escritura. Precisamos ouvir. Porque ao ouvir a palavra gera fé. Quando ela gera fé, a gente encontra libertação através de Jesus. Em João 8,32 diz, conhecereis a verdade. Essa verdade que é a palavra de Deus vai trazer libertação para nós. Nós precisamos entender que a palavra de Deus nos protege. Tiago capítulo 4, do versículo 7 seguinte, vai dizer, sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas ele foge de mim quando? Quando eu estou sujeito a Deus através da sua palavra. Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13 diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem nós devemos tratar. Escute, a palavra de Deus é a nossa arma de ataque, ela é uma arma de defesa. Nós precisamos manusear a palavra de Deus. Quanto foram os tempos, irmãos, em que nós chamávamos a nossa Bíblia de espada. Aqui está a minha espada. Mas muitos de nós, não é o nosso caso, graças a Deus, mas muitos de nós estamos vivendo como aquela senhora, em que chamou o pastor para almoçar na casa dele. E aí, a nível de família, eu gostaria de te dar uma dica. Se você faz isso, mulher, você vai parar hoje. Em nome de Jesus. Se você chamar o pastor para comer na sua casa, e você tirar da sua armário, que fala agora, né? Da sua prateleira, aquela taça, aquele talher e aquele prato, porcelana Schmitz, para colocar na mesa quando o pastor está chegando, você está completamente errada, porque esse prato, esse copo e essa taça tem que ser colocada para o teu marido e para os teus filhos, porque a primeira honra é do lar. E é verdade, porque nós temos esse hábito, irmãos. Abra um adendo. Filho nosso derruba um chocolate na mesa. Que isso? Não sei o quê. E papapá. Aí o pastor vai lá visitar vocês, e aí a filha dele vai mexer lá e derruba o chocolate naquela toalha que você quase nunca usa, e hoje resolveu colocar para o pastor. E aí o pastor fala, menino, você derrubou isso aí. Não, não tem problema, pastor, está tudo bem. É ou não é assim? Sabe que recado você falou para o seu filho? O filho do pastor é mais importante que você. São pequenos detalhes, irmãos, que fazem diferença na nossa vida. Voltando para o texto. A espada, que é a palavra de Deus,
é o poder da palavra. Como nós podemos empunhar? Ela é empunhada e manejada quando nós falamos, oramos e meditamos na Escritura Sagrada. Escute o que eu estou lhe dizendo, irmãos. Nós estamos em uma batalha espiritual. E o inimigo está ferindo as nossas mentes. Concluo com um alerta a vocês. A Bíblia diz que nós devemos honrar, sim, os nossos pastores. Que nós devemos honrar, sim, a família pastoral. Mas escute. Não entre pelo caminho que algumas igrejas estão levando as pessoas. Eu estou sabendo, e eu vivi isso em algumas situações, de irmãos que estão juntando-se dinheiro, fazendo vaquinhas, para dar grandes presentes ao seu pastor, porque é uma questão de honra. Ah, meu irmão, em nome de Jesus, respeito é melhor do que presente. 1000 vezes. É bom ganhar presente, eu gosto. Gosto mesmo. Se quiser me dar presente, fique à vontade. Meu aniversário é 21 de setembro, eu começo a receber a partir do dia 21 desse mês. Mas você não pode dar ao pastor um presente de um valor que seja maior do que o presente que você deu para o seu filho. Você não pode tirar do seu bolso o sacrifício que você pode levar a sua esposa para ter um momento que seja no lanchinho da esquina. Você não pode desonrar a sua casa a despeito de honrar a igreja. Pastor, o que o senhor está falando? Eu estou colocando você nos trilhos. Nós temos falado aqui, domingo a domingo. Traga seu dízimo, traga sua oferta, não por obrigação, mas porque você entendeu que é generosidade. Não traga seu dízimo e sua oferta porque Deus vai te dar mais. Não devolva sua oferta porque Deus vai te dar 100 vezes mais. Lógico, quando nós fazemos isso, nós entendemos pelo viés da fé que existe uma proteção da parte de Deus, que Deus cuida das nossas finanças e nos dá sabedoria. Ok, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quando você traz um dinheiro a despeito do quê? De querer receber mais. Irmão, quer prosperar? Organize a sua finança. Organize o que você ganha. Ah, eu precisava ganhar mais, estude. Faça um concurso. Fica trazendo 100 reais aqui, esperando que Deus vai derramar. Irmãos, em nome de Jesus, dinheiro que cai do céu, dependendo, se bater na cabeça, quebra o pescoço. Quem prometeu riquezas por adoração foi Satanás, não foi Jesus. Quando uma igreja começa a bater no peito, porque está fazendo e acontecendo, porque isso, porque aquilo, isso se chama idolatria. Podemos fazer, como eu disse, mas nós precisamos entender que Deus tem nos chamado para uma vida mais simples, para uma vida mais justa e para uma vida mais piedosa. No nome de Jesus, você não pode, essa noite, sair desta igreja com a sua identidade ferida. Você não é qualquer um. Você é filho de Deus. O que falaram ou deixaram de falar ao seu respeito, os erros que você cometeu ou que ainda vai cometer, não podem ferir esta identidade. No céu, existe um Deus assentado no seu trono de glória, que continua cuidando de nós e respondendo o clamor das nossas orações. No céu, existe um Deus que está sentado e Jesus está à sua destra, intercedendo por cada um de nós. Colocar o capacete da salvação é sabermos que nós nunca vamos perder a nossa salvação, porque nós não fomos salvos por qualquer coisa. Nós fomos salvos e comprados pelo sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A propósito, nosso irmão mais velho. Nós não éramos, mas a partir do momento que o recebemos, foi nos dado o poder de sermos feitos filhos de Deus. Qual é a busca da sua alma? Qual é o anseio da sua alma? Isaías nos convida a pensar das coisas do alto, mas nós estamos brigando nas coisas de baixo.
Escute, meus irmãos. O capacete da salvação, ele nos protege desses dardos na mente. E quando nós temos a mente renovada, lá em Coríntios a Bíblia vai dizer que o homem espiritual entende as coisas do espírito, mas o homem carnal só entende as coisas da carne. Escute, em nome de Jesus, quando você se depara com algumas pessoas e você avalia as atitudes das pessoas, é fácil entender se essa pessoa é espiritual ou se ela é carnal. Se ela é carnal, meu irmão, em nome de Jesus, não perca tempo. Não, pastor, porque eu estou lá, eu quero pregar, porque eu quero converter. Irmão, você não vai fazendo nada disso, não, você não dá conta. Então vai o Senhor, piorou, eu que não dou. Por quê? Porque eu não sou Ruach Kadosh. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Uma pregação de um culto à noite não muda a sua vida. Ela abre o seu córtex frontal para que você possa pensar no que você ouviu. E a decisão que você toma a partir de é quem vai mudar a sua história de vida. Deus está convidando uma igreja para viver por princípios. Construímos debaixo de um alicerce saudável. De um alicerce que vai fazer com que esses gritos que você ouviu aí agora das crianças aí embaixo lapidem os nossos filhos para não se perderem nas emoções e ataques que eles vão sofrer diariamente na escola e aonde quer que eles vão, na internet e em tantas outras coisas. Sejamos nós fortalecidos na força do Senhor, o nosso Deus. Pastor, mas eu estou tão fraco, eu estou tão desanimado, eu estou tão desanimada, eu já nem acredito mais em todas essas coisas. Pois é, a Bíblia me manda dizer a você, diga ao fraco que sois forte. A Bíblia me manda dizer a você, não é profecia, irmão, é Bíblia. Não é aquele negócio, Deus mandou falar. Não, não é isso não. É a Bíblia que mandou dizer que é na nossa fraqueza que o Senhor está se aperfeiçoando. Bendita seja a nossa fraqueza, que nos faz estar mais próximos ao nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar em pé? Vamos orar e agradecer a Deus? E eu espero, queridos irmãos, em nome de Jesus, que a sua casa seja fortalecida na força do nosso Deus. Eu espero, meus irmãos, que nós não sejamos enganados pela solicitude da vida. Eu espero, meus irmãos, que o imediatismo do dia a dia não alcance as nossas casas. Ah, meus irmãos, eu espero que nós possamos ser tomados por uma convicção de quem realmente nós somos. Que nós possamos ir embora daqui despreocupados com a vida. Pastor, mas eu vou enfrentar a luta. Vai. Ah, vai. Mas pastor, eu não queria enfrentar mais lutas não, irmão. Vem aqui, eu vou fazer uma oração forte. Hoje, para a gente fazer um velório essa semana, porque é o único jeito. É como eu ouvi alguns dias atrás, casais, por exemplo. Eu conheço 2 tipos de casais. Os que brigam e os que já morreram. Conheço 2 tipos de família. A que tem problema e a que não existe. Mas a despeito de tudo isso, eu conheço um Deus que está sentado no trono de glória e que tem cuidado das nossas vidas. Querido irmão, em nome de Jesus, eu quero concluir essa noite te dizendo que vale a pena ser fiel. Ah, vale a pena perseverar no que é certo. Vale a pena ter relacionamentos construtivos com pessoas que chamam a sua atenção, que colocam o dedo na sua ferida e te convidam à mudança. Vale a pena ser mentoreado. Vale a pena acreditar em um Deus que muda histórias. Vale a pena acreditar que o Evangelho puro, santo e saudável é o que Deus tem nos convidados. Domingo passado, eu concluí dizendo, eu temo que o Evangelho que eu prego
não seja aceito ao coração de muita gente, porque hoje todo mundo só quer ouvir o que deseja. Nesta semana o Senhor me surpreendeu. E eu quero lhe dizer, vale a pena acreditar num Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que nós opera. Vale a pena nos colocar na posição de sermos de fato filhos de Deus. Nós te damos graça, Pai. E pelos olhos da fé nós nos revestimos agora do capacete da salvação. Pelos olhos da fé nós tomamos a espada do Espírito, que diz que nós já somos mais do que vencedores. As lutas, as batalhas do dia a dia na família, na saúde e na vida financeira. Existem coisas que nós não temos condições de podermos superar e suplantá-las, mas na força do Senhor, o nosso Deus, na sabedoria que o Espírito Santo nos dará, nós encontraremos as respostas para podermos vivenciar todas essas coisas. Pai, nós queremos te pedir, nos fortalece nesta noite, que ao sairmos daqui, nós possamos sair crédulos de que os desafios da semana, o Senhor nos ajudará a passá-los, cada um deles. Aqueles que têm desafios de ordem na saúde, desafios judiciais, desafios familiares, desafios múltiplos na vida, sejam tomados pela fé do que a tua palavra diz, que nós podemos, através do Senhor, vencer cada uma dessas batalhas. Esta é a nossa oração em nome de Jesus.